Sejam bem-vindos, Niquelândia Podcast, aqui com mais um episódio. Esplêndido ter a sua presença, você que está aí nos acompanhando ao vivo, seja visualizando nossa página posteriormente. Eu quero agradecer a todos os internautas que compartilham, que curtem aí as nossas páginas, os nossos links. Quero convidar todos vocês, compartilhe, ative o sininho de notificação da nossa página, @DaveCharlie, acompanha tudo aqui sobre os cortes do Niquelândia Podcast e também do ao vivo aí do Niquelândia Podcast. E hoje nós estamos aqui recebendo meu grande amigo, Dr. Bruno Pena. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, meu amigo Dave Charles. Para mim é um prazer poder participar aqui do seu podcast e poder dialogar não só com você, há muito tempo a gente não pode se encontrar, se ver, poder bater um bom papo, mas também com todos que te acompanham aí, não só de Niquelândia, como de todo o estado de Goiás. Beleza, Bruno. Doutor, para nós é um prazer muito grande receber o senhor aqui, porque sabemos do grande profissional, grande operador do direito que o senhor é, e o senhor engrandece muito aqui o nosso podcast, justamente que a nossa tem uma finalidade, né? Essa onda do podcast tem as suas finalidades específicas. Mas o Niquelândia Podcast, ele vem trazendo essa roupagem de consciência, de gerar e levar a consciência ao cidadão. Só que consciência nós precisamos de informação, não é verdade? E claro, é por esse motivo que sempre estamos atrás de pessoas íntegras, como o Dr. Bruno Pena, como o senhor, para trazer informações de verdade aqui pra gente. Eu parabenizo, inclusive, vocês por esse trabalho social importante, porque quanto mais gente tiver fomentando o debate, mais entendimento a gente vai ter entre as pessoas. A gente vive tempos hoje, Dave, que as pessoas brigam por uma fechada no trânsito, briga dentro da família porque um quer votar num candidato, outro quer votar em outro candidato. Sim. As pessoas se matam na rua porque um torce para um time de futebol, outro torce para outro time de futebol. Então, assim, motivos para o desentendimento das pessoas tem demais já. O que a gente precisa são de iniciativas como essa sua para poder promover o entendimento sobre as pessoas. Como dizia o Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos encontros pela vida, que tenha-se mais encontro e mais entendimento como esse. Com certeza, doutor. Essa falta de solidariedade, de humanidade, né? As pessoas estão com muita falta de cumplicidade. Tá faltando muito isso. E eu vejo que é importante nós levarmos informação e consciência ao cidadão, porque nós vamos estar totalmente fazendo o inverso daqueles que querem fazer com que a nossa sociedade seja sempre afastada da informação verdadeira, né? Então, o podcast veio com essa roupagem nova. Nós tínhamos a onda do rádio, nós tínhamos a internet, redes sociais, e agora essa nova forma de conversar e de debater veio para ficar. Não tem dúvida, isso é tão importante, Dave, porque assim, às vezes eu vejo uma entrevista de gente assim, como Elis Regina, como Darcy Ribeiro, como Vinícius de Moraes, que eu citei aqui, eu fico pensando, falo, gente, que privilégio que algumas pessoas tiveram de poder sentar, às vezes, numa mesa de bar, bater um papo com essas pessoas. E agora, com os podcasts, esse tipo de bate-papo acaba ficando eternizado. Ele ganha uma amplitude maior, não é mesmo? De tal forma que a gente pode aprender entre a gente, podendo discutir, e as pessoas com a nossa discussão. Que acaba irradiando para outras pessoas, né? Sim, de fato. Mas, doutor Bruno Pena, nós estamos recebendo nossos estúdios aqui de forma virtual, mas o pessoal do doutor Bruno Pena não existe a informação ainda. E o Niquelândia Podcast quer trazer agora essa pessoa, a pessoa do doutor Bruno, né? Quem é o doutor Bruno? E nós queremos saber, o senhor é de Goiás, doutor? Sou de Goiás, sou nascido aqui na cidade de Goiânia.
Fui criado aqui na periferia de Goiânia, né? Na verdade, num município da região metropolitana, na divisa entre Goiânia com Aparecida. Cresci ali na Vila Brasília, em Aparecida de Certo. Goiânia, um Conheço lá. bairro simples aqui da nossa cidade, onde eu passei, eu diria, talvez um dos melhores momentos da minha vida, que foi a minha infância que eu passei ali. Então, seus pais também são goianos? Quem são? Não, meu pai, ele é mineiro de Araguari, filho de um espanhol e filho de uma italiana que se conheceram no navio vindo pro Brasil. E a minha mãe é nascida em Goiânia, filha de um negro baiano com uma mulher daqui de Goiânia, que é a minha avó Judite. Então eu sou fruto de uma mistura geral. Gente da Meu Europa, Deus do gente da céu. Bahia, gente de tudo quanto é lado aqui. E os seus avós, a nacionalidade deles, então, é italiana Espanhola. e Meu espanhol. pena vem Mas da são Espanha. vivos? São vivos? Não, não, não. Já Sim, faleceram já. sim. Nossa, sinto muito, mas... tem filhos, doutor? É casado? Sou casado, tenho um filho de 19 anos de idade e tá vindo aí mais uma caçulinha aí em julho, vai ter mais uma filhinha aí, a Pérola. Eita, Pérola Pena já tá chegando, gente. Então Tá a os amigos caminho. aí já preparam aí as fraldas, né, doutor? Chá de fralda. É sempre bem-vinda, é sempre bem-vinda. Doutor, fato, um abraço pra doutora Caroline, né? A sua esposa, Isso, né? Um doutora abraço pro seu Carolina, tá nos filho. acompanhando aí também. Um beijo para ela. Tá, um abraço aí pra doutora. Seja bem-vinda aí, doutora. Compartilha o nosso link aí. Doutor, o Ah. senhor. Qual é o livro de cabeceira do doutor Bruno? Rapaz, hoje em dia, assim, durante a maioria dos livros que eu li, foi durante a minha juventude no colégio militar. Depois que eu comecei na advocacia, infelizmente ou felizmente, né, eu acabei me apegando mais à leitura jurídica do que a literatura em geral, né? Mas hoje o livro que está do lado da minha cama, que eu estou num esforço imenso para concluir a leitura, é a biografia do Marighella, que é o livro do Mário Magalhães. Ele é um livro extenso, acabou até virando filme, né? Tô ali na metade dele, caçando tempo para poder concluir. E tá satisfeito com a leitura? Bom, uma leitura muito interessante. O Mário Magalhães ele conseguiu fazer um apanhado da vida dele, até mesmo assim, de antes da infância dele, né? Ele fez um trabalho investigativo muito grande. Ele era filho de uma negra escrava, né? Que participou da revolta dos malês ali na Bahia, que era casada com um branco português, né? Por isso que ele acabou vindo mulato. Então, o Mário Magalhães trouxe assim alguns detalhes da vida dele que é difícil de encontrar em biografias, né? Ele fez um trabalho investigativo muito bom. É um livro muito interessante. O filme do Wagner Moura, ele retrata só um pedaço do livro, né? Então, assim, o livro ele começa desde antes da infância dele até o dia da morte dele, um livro muito interessante. Não, muito bom. Doutor, por que escolher a profissão de advogado? Era um sonho de infância? Olha, eu acho que no meu caso, eu acho que a advocacia que me escolheu, viu? Eu Boa, acho que boa. não foi nem tanto uma escolha minha, não, porque, por incrível que pareça, eu fiz todo o meu ensino médio pensando em ser médico. Eu não pensava em ser advogado. Só que durante a minha vida estudantil, eu acabei participando do movimento estudantil, né, entrando para o movimento estudantil, e acabava que assim, eu fundei o Grêmio do Colégio Militar, e para fundar um Grêmio, você tem que ali fazer um estatuto, você tem que correr atrás para registrar num cartório. Na época, no Colégio Militar, era proibido ter Grêmio, então primeiro a gente teve que brigar pelo direito de ter Grêmio, embora Nossa. fosse lei, né? Tivesse a lei do Aldarantes, a lei do Grêmio Livre. Então aquilo ali acabou me cativando para a advocacia. Eu falava assim, acho que eu vou ser mais produtivo aqui na advocacia.
E na época eu conheci um vereador daqui de Goiânia, que é o Eulerio, que é como se fosse um pai para mim, ele me ajudou a me formar intelectualmente. E ele até brincava comigo, ele falava assim, rapaz, médico já tem demais, viu? Aqui na política o que a gente anda precisando é de advogado. Os conflitos políticos hoje em dia se dão nos tribunais, viu? Vá fazer direito que você vai ser muito mais útil aqui na sociedade do que sendo médico. E acabei prestando o vestibular, né, na Pontifícia Universidade Católica, na época era a Universidade Católica de Goiás, para direito, passei na UFG, mas para o campus de Goiás, já era pai, tinha filho, trabalhava, acabei optando por fazer aqui na UCG mesmo e tô aí até hoje. E o senhor escolheu alguma área específica para especializar, doutor? Então, como já desde antes de eu entrar na faculdade, eu já atuava politicamente, era filiado a partido político, sempre mexi com eleição, seja de movimento estudantil, seja de sindicato, de associação. Desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade até hoje, eu sempre mexi com direito eleitoral. Certo. No início da carreira atuava também com direito criminal, né? Sempre é uma demanda mais recorrente do que o direito eleitoral, né? Para você entrar no direito eleitoral é muito difícil, né? Porque a gente lida com situações delicadas, é mandato em jogo, Sim. é o resultado de uma eleição em jogo e geralmente quem ainda não é conhecido é difícil ter a confiança de alguém para colocar uma demanda na mão desse advogado, né? Sim, de Então eu fato. comecei no início ali atuando entre o criminal e o eleitoral, mas desde o dia que eu entrei na faculdade até hoje, já vão mais de 10 anos de advocacia, sempre atuando diretamente com direito eleitoral. E eu vejo, quando nos debatemos aqui, tem algum debate sobre esse assunto de política e direito, sempre a gente tem um conflito. Isso porque esses conflitos que estão indo para o tribunal, doutor, quando um prefeito tem alguma denúncia e está sendo processado, mexe com toda uma cidade. Então são pessoas, gestões que estarão em jogos em uma decisão nos tribunais. Então, quando se detém aí uma cassação de um vereador, é um representante daquela comunidade. Então, é muito importante, muito preocupante essa situação, porque nós tivemos nos últimos anos um inúmero aumentos de processos nessa seara eleitoral. E o que o senhor acha por qual motivo teve esse número grandioso aí de aumento de processos? Então, porque assim, o Brasil, ele não tem assim uma grande tradição democrática. Para você ter uma ideia, eu tenho mais tempo de vida do que o Brasil tem de democracia. Eu tenho 36 anos de idade, eu nasci em 1985, e a primeira eleição direta no Brasil foi em 1989, eu já tinha 4 anos de idade. Sim. Então, assim, e antes disso, foram várias as interrupções democráticas no país. Sim. Existe uma tradição histórica no Brasil de não aceitar o resultado das urnas. Sim. No Brasil, quando teve a proclamação da República, só tinha direito de voto quem tinha propriedade, que era o voto censitário. Você tinha que ter propriedade, você tinha que ser dono de terra para poder votar. Durante muito tempo, analfabeto não podia votar no Brasil. Mulher não Também podia não. votar no Brasil. Então acabou criando um sentimento no Brasil do jeitinho brasileiro. Ah, fulano perdeu a eleição. Ah, não, vamos contratar um advogado para mudar isso. E acaba que o Brasil, e eu acabo atuando academicamente também, dando aula em alguns lugares, e a gente já via alguns estudos, mostra que o Brasil é o país que mais se caça mandato no mundo. Em 2019, a cada 5 dias, salvo engano, foi caçado um mandato no Brasil, seja de vereador, deputado, prefeito e Sim. tudo mais. E embora o Brasil seja o país que mais se caça mandato no mundo, a gente não tem as eleições mais honestas do mundo, mais limpas do mundo. Então mostra que algo está errado. Para mim, como advogado,
é excelente que as eleições sejam judicializadas. Eu ganho dinheiro com isso, vivo disso. Sim. Enquanto está tendo briga, o pessoal está procurando advogado. Mas como cidadão, isso é péssimo. A Péssimo. última palavra em eleição tem que ser das urnas. Para poder subverter o resultado das urnas, tem que ter algo muito grave, porque senão a gente vai estar tirando o poder da decisão de milhões de pessoas, de milhares de pessoas manifestadas nas urnas, Sim. pela decisão, às vezes, de um juiz de 20 E um e poucos entendimento. anos de idade que passou num concurso, tem um entendimento, vai lá, anula uma eleição. Isso não pode acontecer, entendeu? E eu vejo que a legislação também dá inúmeras brechas para isso. E a falta de informação dos candidatos e dos políticos também, doutor. Porque é muito erro. Quando eu vejo, nós tivemos a eleição em 2020 aqui, na qual eu me tornei político, né? Eu sou, sabe, me tornei vereador, mas se teve muito erro. Então o político erra muito e a lei legitima o erro, condena o erro e pune. Então existe uma gama de legislação e muito erro. E até porque é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, contextualizando historicamente. A Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504, ela é de 1997. Até 1997, ou seja, antes disso, para cada eleição aprovava-se uma lei específica para a eleição. Sim. Aí o que as pessoas reclamavam? Falavam, poxa, não tem como se preparar para uma eleição, a gente não conhece as regras do jogo. A gente fica sabendo das regras um ano antes da eleição, tá errado. E tá mesmo. Aí aprovou uma lei geral das eleições. Só que de lá para cá, Dave, houveram mais alterações da lei geral das eleições do que eleições realizadas. Acaba que houveram novas legislações em quantidade maior do que de eleição realizada de lá para cá. Então é difícil para quem é candidato se manter informado a respeito dessa quantidade de alteração que tem. Aí a gente tem uma justiça eleitoral, que é uma justiça emprestada, o juiz está ali atuando temporariamente por 2 anos, e o entendimento muda muito. Sim. A gente vai para as eleições sem saber quem que é candidato ou não. Eu tive um caso aqui em Goiânia, de uma vereadora de mandato, foi por registro de candidatura, o juiz inicialmente indeferiu o registro de candidatura dela, eu apresentei embargo de declaração, o juiz até me surpreendeu que ele reconheceu o equívoco que ele mesmo mudou e registrou a candidatura. Foi para o TRE Goiás. O TRE reformou a sentença dele, indeferiu o registro. Aí ela foi para o dia da eleição com o registro indeferido. Os eleitores, tudo corre do candidato, falam, não vou perder meu voto. Sim. A votação dela caiu drasticamente. 15 dias depois da eleição, o TSE reformou de novo e restituiu o registro de candidatura dela. Meu Deus. Durante as eleições, num processo de registro, tivemos 4 decisões diferentes. Insegurança jurídica grande demais, doutor. Completa. Aí tem gente que fala assim, não, mas coloca uma mulher candidata, a candidatura dela é indeferida, descumpriu a cota de gênero e tal. Mas nem o judiciário tem uma certeza a respeito das condições de elegibilidade ou das causas de inelegibilidade. Presidente de partido vai ter. Meu Deus, muito Entendeu? sério isso. Tanto que é complicado. Sim. E ainda vem a Suprema Corte Eleitoral e ainda baixa as resoluções, vai reformando, vai... Como é que a gente fica? Perdido. Em muitos casos, o TSE acaba legislando. Aproveita ali um vazio legislativo e cria ali até uma norma nova. Tem uma situação hoje, eu sou advogado de diretório nacional de partido e tal, hoje em dia é praticamente impossível aprovar conta de partido no TSE, ué. Entendeu? O TSE aplica um entendimento para julgar conta de partido que é mais rígido do que os critérios utilizados para aprovar suas próprias contas. Qual que é a lógica disso? Muito complexo aí, meu Deus. Não tem cabimento uma situação dessa. O tribunal que compra camarão, compra lagosta e vinho caro, cria caso se o partido fizer um almoço ali num evento. Entendeu? Então a gente tem que ter no Brasil
Primeiro, parâmetro. Sim. A gente tem que saber um parâmetro mínimo judicial. Segundo, a gente tem que ter segurança jurídica. E terceiro, a gente tem que ter juiz imparcial e independente nesse país. Sim. O povo ataca muito político, Dave. Você é um parlamentar, inclusive um grande parlamentar. Parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando. Obrigado. E os políticos são muito atacados e mal vistos, e não se fala do judiciário. Sim. O que tem de juiz corrupto não está no gibi. Entendeu? Tem que ter um controle maior sobre isso. Um dia até me perguntaram na entrevista, falaram assim, doutor, o senhor confia na justiça? Eu falei, não. Pessoal, mas o senhor como advogado não confia na justiça? Eu falei, justamente por ser advogado que eu não confio na justiça. Que eu sei que ali na justiça tem pessoas julgando. Sim. E pessoas corruptíveis, né? Pessoas são corrompidas, pessoas são influenciadas por preconceitos, porque juiz, embora alguns não acham, eles são gente igual a gente. Juiz tem time de futebol, tem preferência política, tem preconceito A, B e C, igual qualquer pessoa normal. Sim. E isso influencia na decisão. Por isso que existe o duplo grau de jurisdição, para você poder corrigir essas distorções. Só que cada vez mais no Brasil vai criando um sentimento contra recurso. Fala, não, mas recurso é só para demorar mais o processo. Não é, tem muito erro judicial ainda no Brasil. Se a gente for pegar as avaliações internacionais, a justiça no Brasil é cara, é demorada e é pouco eficiente. E a gente tem que ter coragem para dizer isso, infelizmente, sim. E principalmente em Goiás, que é uma das mais caras do país. Porque nós que somos operadores no direito, não estarmos atentos a isso, nós tivemos aquele advogado em São Paulo que denunciou em audiência no Tribunal de Justiça a corrupção, uma tentativa de corrupção da compra da decisão por um desembargador. Então, são pessoas, então nós não podemos falar aqui que a justiça está sendo aplicada, que a justiça está sendo realmente cumprindo a sua função com homens corruptíveis decidindo. Então eu vejo que para se ter, doutor, um mecanismo, na opinião do senhor, o que nós poderíamos hoje buscar para termos mais punição desses magistrados do que a aposentadoria compulsória? Primeiro, a mudança da lei, né? E o que é o problema para mudar a lei? Para poder fazer qualquer alteração na LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a iniciativa tem que ser do Poder Judiciário. Um deputado não pode mudar a LOMAN, entendeu? Aí, um magistrado que é pego praticando um ato grave, ele é aposentado compulsoriamente, sabe o que ele vai fazer depois? Isso é um erro só da magistratura, não. A advocacia tem uma parcela grande de responsabilidade nisso. A maioria dos juízes que é aposentado compulsoriamente vem advogar. E a OAB aceita. E abre super escritórios, né? Abre mega escritório. Melhor do que ser juiz é ser juiz aposentado. Aí vem a OAB e aceita essa pessoa na advocacia. A pessoa que foi declarada indigna para exercer a magistratura é recebida de braços abertos pela advocacia. Isso está errado. Nos Estados Unidos, uma pessoa, quando ela é pega num ato de corrupção judicial, seja advogado, seja promotor de justiça, seja juiz, ele nunca mais pode operar o direito. O máximo que ele pode fazer é dar aula. Mas nunca mais ele pode ser advogado, ele pode ser promotor de justiça, ele pode ser juiz. Mas dá aula doutor, dá aula do que é correto, não da malandragem. Dá aula do que é correto, claro. Eu fico vendo aí um sujeito tipo aquele Moro, dando palestra pra lá, pra cá, não sei o que, querendo ser candidato. Um cara que se mostrou um juiz péssimo. Aí o pessoal falou, mas causou impunidade. Sabe por que teve impunidade? Porque o juiz não seguiu a lei. Sim. Foi por serviço mal feito do juiz e tem que cair mesmo. Para que o juiz passe a observar a lei, para que a lei possa ser cumprida com exatidão.
A gente não pode ficar fazendo vista grossa para esse tipo de coisa, entendeu? Agora, doutor, imagina se aqueles atos ali do juiz Sérgio Moro, que foram praticados no uso da ilegalidade, não tivesse uma segunda instância para rediscutir isso. Não, a vida de uma pessoa estava arruinada. Né? Arruinada Então, é você colocar o Monteiro Lobato, ele foi preso durante o Estado Novo no Brasil. Ele falou uma coisa que eu acho muito certa, ele falou assim, olha, um juiz, antes de ter o poder de decidir sobre a liberdade de alguém, ele tinha que passar pelo menos uma semana preso, para ele ter a dimensão da consequência de uma decisão dele. Teve aí o reitor, acho que de Santa Catarina, o cara se matou por causa de um processo injusto contra ele, que depois foi arquivado. Tem pessoas nesse país que ainda leva a honra a sério. sim. O cara vê a vida dele ser enxovalhada, o cara vai lá dar fim na própria vida. Sim, tem entendeu? muito, Isso muito. tem que ser levado a sério. Isso tem que ser levado mais a sério. E quando nós entramos no assunto do Sérgio Moro, como o senhor já iniciou, doutor, o ex-ministro, o que o senhor entende que nós tivemos aí o uso da tecnologia para mostrar que o Sérgio Moro condenou de forma ilegal? E agora, exatamente, essa condenação gerou uma impunidade, gerou aí uma nulidade de um processo, né, que ali se mostra que houve corrupção e a consequência do ato do magistrado. Olha que grave a consequência, não só de colocar a pessoa num cárcere, que é algo indigno, mas também que gerou toda uma nulidade de um aparato investigativo do nosso bolso, que saiu do dinheiro público. O magistrado usou toda a estrutura do Estado e não conseguiu êxito porque fez algo ilícito. E essa responsabilidade tinha que ser desse magistrado, doutor. exatamente. Sabe o que vai acontecer com ele? Nada. Agora, se uma pessoa em Niquelândia se filia a um partido político, disputa uma eleição, é eleito prefeito, e essa eleição é anulada em razão dele ter disputado a eleição estando inelegível ou praticando algum ato que tenha maculado a eleição, e seja necessário realizar uma nova eleição, ele tem que arcar com os custos dessa nova eleição. Olha só. Agora, um juiz vai lá, pratica uma presepada dessa, tem um ônus social, político e financeiro. Ele responde pelo quê? Nada. Quando responde um pouquinho igual o Dallagnol, que foi responsabilizado não por exercer a função dele como promotor de justiça. Que qual que é a função do promotor de justiça? Apurar os fatos, ajuizar as medidas cabíveis. Sim. Não é papel de promotor de justiça convocar coletiva de imprensa para dar um show com PowerPoint. Não é papel do promotor de justiça querer se autopromover na imprensa para montar uma empresa com um colega, com um poso bom, para botar as esposas para abrir empresa para ganhar dinheiro dando palestra depois. Não é esse o papel. Aí, quando ele é responsabilizado um pouquinho, para pagar uma mixaria lá, 70 e poucos mil reais, aí faz um drama danado, porque estão fomentando a corrupção e tudo mais, e não sei o quê. Isso é um mínimo para alguém que, ao invés de fazer uso do direito, transborda para o abuso Sim. de poder, Sim. para o abuso de autoridade. Doutor, entendeu? e nesse caso, agora o procurador Dallagnol, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, todos são candidatos. Não existia uma influência política em tudo isso, doutor? Na sua opinião, o que o senhor acha? Tem um fim político, tem um fim econômico por trás de tudo isso ou não? Não tem dúvida. Isso aí foi mostrado, inclusive, pelas mensagens que eles nunca negaram. Eles nunca falaram assim, não, essas mensagens é tudo mentira. Nunca falaram isso. Nunca. E para você ver, David, a diferença dessas pessoas de hoje para pessoas do passado. O Sobral Pinto defendeu uma vez e apoiou
um Juscelino Kubitschek para presidente da República numa determinada situação. O Juscelino Kubitschek tomou posse, salvo o melhor juízo, acho que foi o Juscelino Kubitschek mesmo, e quis indicar o Sobral Pinto para compor o Supremo Tribunal Federal como ministro. O Sobral Pinto não aceitou, não admitiu a indicação, porque ele disse que se ele aceitasse a indicação, ele daria a entender que ele teria defendido aquela posição em favor do Juscelino Kubitschek, almejando uma vaga no Supremo. Agora, o Moro, o que ele fez junto com o Dallagnol? Ele combinou com o Dallagnol para iniciar uma ação penal contra um determinado candidato que liderava as pesquisas naquele momento, acelerou o processo ao máximo para condenar ele, tirar ele das eleições, favorecer um outro candidato que foi eleito e que no dia seguinte dele ter sido eleito, nomeou ele ministro da Justiça. Sim. Isso para um magistrado, uma postura como essa, é repugnante. É impensável. Doutor, mas assim, não ficou bem claro se o intuito do ministro, então ministro nomeado Sérgio Moro, era o STF ou era o Ministério. Eu não fiquei... Como o senhor se posiciona? O intuito dele era o STF ou era continuar no governo? Eu acho que, assim, era o que desse. Se surgisse uma vaga do Supremo na qual ele pudesse ser nomeado, eu acho que ele ia brigar pela nomeação no Supremo, que é algo mais seguro, é algo que é vitalício. Se não desse, a intenção dele era continuar como ministro da Justiça para se candidatar a presidente da República, como ele tentou. Sim. Mas como a popularidade dele desidratou muito, ele teve que recuar da postulação dele de ser candidato a presidente da República, até porque ele não tinha uma proposta clara, ele não conseguia articular a defesa de um projeto claro, definido para o Brasil, passou vergonha, na minha opinião, nessa pré-campanha dele a presidente da República, Doutor, teve que retirar para ver se conseguia alguma coisa. Eu não vi ele nem conseguir uma introdução e um desenvolvimento e uma conclusão de um raciocínio. Ele não conseguia, de alguma ideia, de algum debate. Exatamente, o povo perguntava para ele e ele gaguejava. Sim. E gaguejar. Até numa pergunta simples, você fez uma pergunta simples para mim, ó, qual que é o livro que está lá na sua cabeceira lá? Tá lá, falei, perguntar para ele qual que foi o último livro que ele leu, ele não soube dizer. Entendeu? Coisa simples. Uma pessoa dessa quer entrar na política para quê? Sim. A política é uma ferramenta importantíssima para uma pessoa que tem um propósito na vida. Tem gente que tem um propósito de enriquecer. Tá errado, a política não é o caminho. Agora, se a pessoa tem o propósito de fazer diferença na vida das pessoas, ainda que ele tenha convicções diferentes das nossas, às vezes ele acha que a diferença é num caminho, a gente acha que é outro. Agora, se a pessoa se dispõe a fazer diferença na vida das pessoas, isso é muito saudável para a democracia. Agora, ele é uma pessoa que não tinha propósito nenhum, era um projeto pessoal, de vaidade pessoal, do poder pelo poder, do qual nem ele conseguia explicar qual que era o objetivo dele como presidente da República. A gente tem visto na política, Dave, principalmente no estado de São Paulo, tem lá uma cidadã dá um tiro na porta da escola, ganha um momento de fama, vira deputado federal. Pega um príncipe lá de Orleans e Bragança, candidato, vira deputado federal. Chega lá, um ex-ator, vira candidato assim, sem propósito algum. Sem propósito algum. Eu acho que as pessoas têm que dar mais valor ao voto. Sim. Nós Pensar tivemos, assim, eu vou doutor, votar nessa... recente, pegando um gancho no que o senhor tá falando, agora aquela pessoa que morador de rua que teve a relação com aquela mulher que estava em surto, que estava com a saúde mental totalmente perdida, doente, usaram aquela mulher de piada, fizeram piada daquela situação vulnerável daquela mulher e agora convoca esse cidadão, né, que é desprezível para ser candidato. Isso é inaceitável, doutor. Exatamente. E veja bem, hoje, Dave,
Se uma pessoa mantém relação sexual com outra, registra aquilo em áudio e vídeo e divulga, é crime. Sim. Se a pessoa pega uma foto íntima enviada, vaza, é crime. O cara narrou com detalhes o que aconteceu na TV, embora não tenha ido ao ar, tinha lá logo de uma emissora de televisão, vai pra internet, não dá nada pro cara, os caras vão lá chamar ele para ser candidato. Eu vejo Isso tem que parar. um estupro claro e confessado ali, ué. Porque ela tava ela tava perdida, ela tava sem capacidade daquele momento de discernir o certo e o correto, o errado e o correto. Mas exatamente, assim, e as pessoas aproveitaram isso, a gente vive numa sociedade, até eu a princípio, entendeu? Vi a questão do mendigo, achei engraçado, fiz piada sobre isso no início também, porque igual eu disse, todos nós é machista em algum ponto, está em desconstrução, é preconceito em algum ponto, até eu achei engraçado isso, depois fui parar para pensar, falei, gente, isso aqui é um absurdo, um absurdo, gravíssimo. Isso aqui tem que analisar se a mulher estava em condição de discernimento, se ela de fato consentiu com o ato, se ela tinha condições de consentir com o ato. O cara também, eu até entendo que ele não tinha condições de saber se ela tinha discernimento ou não, e tudo, não tem como a pessoa saber naquele momento. Mas o cara aproveitar disso para poder se promover posteriormente, se não é crime, pelo menos é um ato desprezível. Que a gente já pode medir o caráter desse cidadão machista, numa atitude como aquela, né? Horrível, doutor. Horrível e é repudiante, eu repugnei isso e eu vejo que ele percebeu, doutor. Ele percebeu porque até ele ficou abismado. Peraí, você quer eu? E a mulher em surto psicótico afirmando que queria ele. Mesmo assim, ele inconsciente. Ele estava consciente e ela não. Ele foi um criminoso, ao meu ver, de ter feito isso com aquela senhora que estava aí totalmente vulnerável e não podia ter feito aquilo e ainda divulgar. Expondo uma família, né? A mulher casada. O marido dela teve uma postura depois até de defesa da esposa. Eu achei bonita a postura do marido dela e tudo mais. E o cara acaba expondo toda uma família, né? Porque aquela mulher ali, ela tem pai. Eu não sei se ela tem filhos. Eu não vi se ela tem filhos, mas com certeza ela tem pai, ela tem mãe, ela tem marido, entendeu? Então, assim, é uma situação, igual eu vi recentemente no Oscar, a atitude do Will Smith. Sim. É o que eu disse, tem gente ainda que dá valor na honra sua, da sua esposa, da sua família, e perde as estribeiras em determinados momentos. Porque hoje em dia as pessoas acham que liberdade de expressão é liberdade de ofensa. Sim. É você poder ofender alguém, é você poder defender racismo, é você poder defender tortura, é você poder defender nazismo, fascismo. E não é isso, a liberdade de expressão não é para isso. As pessoas precisam se respeitar, entendeu? As pessoas precisam dar valor à sua própria honra e à honra das pessoas, entendeu? Concordo. A maioria das pessoas nesse país são honradas. Sim. Não é essa bagunça que o pessoal tenta vender, que é o Brasil, não. As pessoas no Brasil, a grande maioria, são trabalhadoras e são honradas. Isso precisa ser respeitado, entendeu? Eu vejo dessa forma. Também e parabenizo o Will Smith por ato de defender a sua esposa. Nós não parabenizamos pela agressão, que é inaceitável, mas mostrou que existe ainda pessoas que não aceitam ferir a honra pessoal, a honra da família. Isso é louvável, doutor. Mas ele poderia ter escolhido outro meio de resolver isso, não dando um tapa na cara do apresentador, né? Do Chris Rock. Mas a questão é a seguinte, assim... Tem pessoa, quando às vezes até pelas redes sociais, a pessoa tem um tempo de refletir, de pensar melhor, de esfriar a cabeça... Quando a provocação é assim, cara a cara, a pessoa, assim, para o sangue esquentar e ter uma reação desproporcional, acaba acontecendo, entendeu? Eu não tiro, assim, muito... Eu entendo ele, eu não dou razão a ele, mas eu entendo ele. Foi uma provocação desnecessária, uma provocação vulgar, e
Não precisa disso, entendeu? Tem Sim, tanta coisa melhor concordo para com o senhor. fazer piada, entendeu? Você fazer piada com gente doente. É igual teve aquele MC uma vez na Disney lá, entrou numa van lá, tava fazendo piada de uma criança que tava com a cabeça raspada por um tratamento de saúde. O que passa na cabeça de um imbecil desse, entendeu? É de uma falta de humanidade, de sensibilidade, que tem que ser coibida em qualquer lugar do mundo. Em Sim. qualquer lugar do mundo. Quando a pessoa chega ao ponto de achar engraçado, bonito, tentar ridicularizar uma criança que está num tratamento de saúde, essa pessoa perdeu completamente o senso de humanidade. E quando nós temos um deputado estadual de São Paulo, doutor, que grava inúmeros áudios machistas falando da figura feminina, falando das mulheres, né, de forma abusiva, de forma horrível, deprimente, como o Arthur Duval. Como o senhor caracteriza aquele indivíduo? Aquilo ali é o que tem de pior, não é nem na política, é na sociedade. Sim, sim. Entendeu? Eu até vi aquele Renan lá do MBL falando, mas ele não estava roubando. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que tem a capacidade de se aproveitar da situação de desespero de uma pessoa no meio de uma guerra para querer tirar vantagem sexual dela, ele é capaz de se aproveitar de qualquer situação. Ele é capaz de roubar, ele é capaz de corromper, ele é capaz de qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Aquele tipo de pessoa ali não pode estar na política. Não pode estar na política. Doutor, E o parlamento... é ele aquilo ali, ele gravou, é porque o tanto de personalidades ocultas que nós temos, doutor, aquilo ali é ele é aquele machista, ele é aquele ser humano nojento e desprezível. É ele. Exatamente. Só que ele não conseguiu controlar e soltou. Não, e na verdade, sim, porque ele soltou escondido, num grupo que ele achou que era de confiança e vazaram. Entendeu? Então, assim, o parlamento, eu sou contra o judiciário intervir no parlamento. Mas o parlamento, numa situação dessa, tem que caçar o mandato de um sujeito desse. Um sujeito desse, representando uma instituição importante como o parlamento, ele depõe contra o parlamento. Ele descredibiliza o parlamento. Totalmente. Ele desonra o parlamento. Ele desonra o parlamento. É a mesma coisa de um militar que usa a farda para extorquir alguém. Entendeu? Ele está desonrando a farda que veste. O militar é um sujeito que ele tem que ter uma postura diferenciada do restante da sociedade, porque quando a gente entra em conflito, quando a gente entra em guerra, quando está tendo problema social, quando a gente está enfrentando a criminalidade, a gente está confiando a nossa vida, a nossa sociedade, aos militares, aquelas pessoas. O papel constitucional deles é nos defender. Se a pessoa não é confiável, se ele desonra a farda que ele veste, ele não pode vestir aquela farda. Sim. Da mesma forma o parlamentar. Entendeu? O parlamento não pode aceitar esse tipo de conduta. A gente não pode normalizar esse tipo de pensamento. É um canalha desprezível que não serve para nada, muito menos para ser deputado, esse Arthur Duval. E eu acho que isso foi um dos fatores que levou até o Moro a tirar a candidatura, porque o principal movimento ali que dava sustentabilidade à candidatura do Moro era o MBL, que está mostrando aí o que veio. É sim, gente sim. Tipo esse Arthur Duval. E não representa a sociedade brasileira esse povo. Isso aí tudo é interesse político, né, doutor? E não é só ele, por exemplo, teve o Arthur Duval. Teve o Kim Kataguiri, que estava no Flow Podcast. Não pode esquecer. Que teve lá todo o problema com o Monark, que falou do partido nazista, que tinha que ter. Mas o Kim Kataguiri falou que tinha que ter também, que é do MBL, entendeu? Ele achava que liberdade é ter também um partido nazista. Por quê? Tem um filósofo, que é o Karl Popper, que ele se debruçou muito sobre isso e resolveu esse paradoxo. Ele falou, olha, se a gente passa a tolerar a intolerância, gente que acha que outra pessoa é inferior e que tem que morrer,
que o parlamento tem que ser fechado, que tem que ter a arbitrariedade como regra e a liberdade como exceção, a gente está condenando a tolerância ao fim, à morte. Sim. Por isso que o nazismo é proscrito, é proibido. Por isso que o fascismo é proscrito, é proibido. Por isso que racismo é crime. Por isso que homofobia é crime, é inaceitável. É você querer ter o direito de subjugar outra pessoa pela condição de ser dela. Isso é absurdo, não pode ser aceito. É inadmissível ter um partido nazista. Lugar de nazista ou é na cadeia ou é na cova. Não tem outro lugar para nazista. Sim. Não tem outro lugar. Realmente foi inadequado o comentário dele, que gerou um transtorno imenso para ele e bem merecido, porque esse posicionamento de defesa do nazismo, isso é inaceitável no Estado democrático que nós vivemos, isso é inaceitável em qualquer região do planeta. Como é que nós vamos aceitar isso se, graças a Deus, Deus tirou todo esse poder que os nazistas tinham e o tanto de mal que esse povo provocou? Vem um rapaz desse e tem um comentário desse, então é nada mais que justo que ele seja excluído e não pode mais abrir mais canal no YouTube, ele. Ah, é? Não sabia também. Foi não. Excluído totalmente. E eu acho que assim, as pessoas, quando elas começam a ter um determinado grau de ascensão social, como você tem com o seu podcast, eles tinham, a imprensa tem, o parlamento tem, a gente como advogado tem, a gente tem que medir muito as palavras que a gente coloca. Porque isso tem impacto. Sim. Isso tem impacto. Então, assim, a pessoa quer defender o nazismo, pois bem, que defenda o nazismo. Só que isso tem uma consequência. Entendeu? No caso do Monark, teve a consequência lá, ele foi excluído do podcast. No caso do Kim Kataguiri, teve o quê? Nada. Sim. Nada. Espero que a população do estado de São Paulo tenha o discernimento de fazer o julgamento nas urnas e não reconduzi-lo ao parlamento. Como também não reconduza o Arthur Duval e outros. Sim, e virão candidato novamente, mesmo assim. Então, deixar claro aqui para todos os nossos ouvintes, denuncie quem tem posicionamento nazista ou que defende o nazismo. Nós não podemos aceitar, no Estado Democrático de Direito, em século XXI, nós temos pessoa defendendo essa atrocidade que é o nazismo, né, doutor? Inaceitável. Quem não sabe o que é o nazismo, assista a lista de Schindler para ver o que o nazismo fazia. Pesquisa sobre uma pessoa chamada Klaus Barbie, que ficou conhecido como açougueiro de Lyon, que durante a ocupação francesa encontrou um orfanato judeu, determinou a execução de crianças só porque eram judias. Que triste. Só porque eram judias. Muito triste. Você acha que gente dessa estirpe tem o direito de se organizar num partido e defender essa proposta? Não tem direito nem de viver um cara desse, doutor. E veja bem, se o nazismo tivesse prosperado, a gente não teria conhecido Einstein. Um dos físicos mais brilhantes que já tivemos era judeu. A gente não teria conhecido o Freud, pai da psicanálise, era judeu. Entendeu? O nazismo é uma aberração que não pode ser aceita. De novo. De forma alguma. Que foi aceita no passado. Teve gente que defendia isso. Não podemos aceitar isso nem por ignorância. Verdade. Nem por ignorância podemos aceitar algo como desse tipo. Doutor, voltando aqui no Sérgio Moro, eu gostaria da opinião do senhor. Por que ele se perdeu no governo Bolsonaro? O que houve? Ele foi jogado para escanteio? Ele foi... O que aconteceu com ele que ele teve esse falta de... retirou dele muito poder, né? Muita influência. Acho que ele ficou enciumado. Na verdade, que é o seguinte. Primeiro, porque ele nunca teve rumo. Ele nunca teve direcionamento político. O projeto dele era um projeto pessoal, sem propósito e sem fundamento. Então, quando é a mesma coisa você entrar num navio
à vela, sem uma bússola. Você está lá no ar, o vento toca para lá, o vento toca para cá. Você não tem um direcionamento, você não tem como chegar a lugar nenhum. Tem até um ditado romano que falava assim, que não existe vento bom para quem não sabe para onde ir, quando se está navegando. Então o Moro, ele entrou, foi para o governo sem rumo, sem direcionamento, sem fundamento. E foi achando que ele era maior que o governo. Sim. É Porque um tem excesso juiz de que tem dessas vaidade. Tinha um coisas, excesso de entendeu? vaidade. Tem juiz que tem dessas coisas, que ele acha que ele está assim, num patamar, ele é uma entidade, entendeu? Sobrenatural. Quase que um deus na terra e tudo mais. Aí ele chegou no governo e viu que, primeiro, Bolsonaro, queira ou não, eu particularmente não votei no Bolsonaro, nunca votaria no Bolsonaro, mas ele era mais popular que o Moro. Ponto. É. O Moro chegou lá e quebrou a cara, entendeu? Ele achou que ele ia mandar no governo, porque ele era, assim, a grande figura do governo. Não era, tanto é que não fez nem falta no governo, entendeu? Fez falta alguma no governo, não contribuiu em nada com o governo, não contribuiu em nada com a sociedade. O Moro é uma figura pobre intelectualmente, de pouca cultura jurídica, de pouca técnica jurídica, é um profissional sem muita serventia para nada, nem para dar parecer nas empresas que hoje prestam consultoria para as empresas que ele ajudou a quebrar com a Lava Jato, como no caso da Odebrecht. Preocupante. Doutor, Sem dúvida. eleições 2022. Eleições 2022. Gostaria de saber do senhor que nós temos hoje, se findando agora já amanhã, que é a janela partidária e inúmeros prazos a serem cumpridos. Gostaria de saber do senhor, que o senhor já nos desse essa publicidade, essa conscientização aos nossos pré-candidatos, dos prazos que nós teremos agora no percorrer até as eleições aí em outubro. A gente está chegando num marco temporal importante no calendário eleitoral. Porque no dia 2 de abril, como as eleições serão no dia 2 de outubro, dia 2 de abril inteira, né, 6 meses que antecedem as eleições. Sim. Com 6 meses antes das eleições, quais são os principais prazos? Quem pretende ser candidato tem que firmar o seu domicílio eleitoral. Ou seja, quem pretende transferir o título tem que transferir até o dia 2 de abril. Quem pretende ser candidato, até o dia 2 de abril, tem que estar filiado em algum partido político, senão não consegue disputar as eleições. E quem está ocupando o cargo de chefia, secretário, presidente de autarquia, dirigente de empresa pública, tem até o dia 2 de abril também para se desincompatibilizar. Por isso que tem aí prefeito que está entregando o cargo até o dia 2 de abril para poder disputar as eleições, governadores renunciando aos mandatos para poder disputar as eleições, tudo até o dia 2 de abril, que é uma data importante para esse processo eleitoral das eleições de 2022. E no cenário hoje dessa janela partidária, o senhor consegue... Nós tivemos agora a filiação do ex-juiz Sérgio Moro, criticado por Vossa Excelência aqui no nosso Nicaland Podcast, filiando a União Brasil, deixando Podemos e já filiando em outra sigla. Nessa janela partidária que portadores de mandatos estão se migrando, o senhor acha que alguém vai ter um ganho maior que isso? Terá algum candidato presidenciável aí que vai ser, de representante do legislativo, que vai ser beneficiado mais que outro, na sua visão do cenário político para as eleições de 2022? Sem dúvida, porque assim, União Brasil é um partido que surgiu e vai ter para essas eleições, salvo melhor juízo, algo em torno de R$ 1 bilhão para gastar nas eleições. Fundo É o partidário. partido, no caso de fundo eleitoral, né, do FEFEC. Sim. Fora o fundo partidário, que também pode gastar nas eleições.
Então, sim, é um partido que vai vir com um poderio econômico muito grande para as eleições. Tem certeza que o Moro foi para lá numa negociação de doação eleitoral para a campanha dele de deputado federal. Pode olhar aí, quando registrar a candidatura, vai cair na prestação de contas dele lá o teto máximo de doação para um candidato a deputado federal, que, salvo engano, deve ter tido um reajustezinho para essa eleição, mas é algo em torno de R$ 1,5 milhão para uma candidatura a deputado federal. Sim. Essas negociações, elas existem. Só que a União Brasil é agora uma figura partidária que é a conclusão de um processo na mudança da lei eleitoral, que são as federações, né, doutor? Essas federações e uniões de partidos, né, que fundiram e se tornaram outras siglas. Explana pra gente sobre essa nova realidade jurídica e possibilidade dos partidos se unirem. Boa. Porque, assim, no caso do União Brasil, foi resultado de uma fusão. Sim. O PSL e o DEM se fundiram. E qual que é a diferença da fusão para a incorporação? No caso da fusão, e já houveram outras também, por exemplo, o PR, que hoje é o PL, ele é resultado de uma fusão também. Existiu o PL, existiu o PRONA. Os dois se fundiram, virou PR. Aí depois o PR trocou de nome, virou o PL agora. No caso da fusão, no caso da União Brasil, o PSL deixou de existir, o DEM deixou de existir e surgiu um terceiro partido, resultado da fusão dos dois, que é a União Brasil. Soma-se os recursos do fundo partidário, tempo de TV, tempo de rádio. Quando tem a incorporação, igual no caso do Podemos, que incorporou o PHS deixa de existir, o Podemos incorpora ele e soma-se o que tinha de fundo partidário, tempo de televisão, tempo de rádio. Esses são os casos de fusão e de incorporação. A federação é diferente. Você cria-se uma aliança eleitoral, só que é uma aliança mais duradoura. Ela tem um prazo mínimo de 4 anos, que preserva-se as direções partidárias dos partidos que integram essa federação. Então, cada partido continua tendo seu próprio presidente, vai administrar o seu próprio fundo, mas pode lançar candidato em conjunto. Sim. E tem que criar uma nova personalidade jurídica a ser registrada no cartório de registro de pessoa jurídica, passa pela aprovação no TSE e aí vai para as eleições. Quando vai para o parlamento, para decidir liderança, bloco, atuação, vai todo mundo junto. Quando tinha coligação, a coligação acabava no dia da eleição. Sim. Então acaba que com a federação, como o casamento é mais longo, vamos dizer assim, acaba exigindo um grau de unidade de pensamento maior. Exige um nível de identidade política e programática maior. Que na época da coligação o povo juntava qualquer partido ali para disputar as eleições, inteirar o quociente eleitoral e poder eleger seus candidatos, né? Sim. Então essas são as principais diferenças entre fusão, incorporação e federação. E foi bom você tocar nesse assunto, porque tem muita gente que mistura, achou que a União Brasil já fosse a primeira federação. Sim, mas não. São coisas distintas. A União Brasil ali agora é pro resto da vida. Sim, a federação eterna. não, a federação é durante um período, né? Sim. Doutor, e o que pega agora, nesse momento, essas federações feitas nas eleições de 2022, elas terão que ser cumpridas nas eleições de 2024 para vereador e prefeito? Boa pergunta. Assim, não tem muito claro isso, mas tem. Porque o que acontece? A legislação, a resolução que estabeleceu a possibilidade de federação, estabelece que ela tem que... É uma associação que se cria, né, com nova personalidade jurídica, com prazo mínimo de 4 anos. Inclusive, o partido que sai dessa federação antes do prazo tem uma sanção. Ele não pode voltar a federar com outro partido e não pode participar de coligação pelas próximas 2 eleições subsequentes. Então, se o prazo de duração das federações é de 4 anos no mínimo,
e as eleições municipais vai vir 2 anos após a celebração dessa federação, vai ter que estar respeitando a mesma federação para as eleições municipais. E tem muita gente falando em federação sem pensar nisso, entendeu? Mas só Porque que a eu já gente vive num pensei, país... nós discutimos e nós já tentamos as pessoas. Ó, isso é grave. E isso vai ter uma repercussão lá na frente. Doutor, e o prazo? Eu não consigo entender as resoluções do TSE, porque os prazos parecem que são muito distorcidos na cabeça deles. Já estenderam o prazo para isso. O que você opina nessa relação do prazo para se fazer essas federações e essas fusões? Pois, a fusão não tem assim um prazo estabelecido, né? A questão, o prazo, o marco temporal que estabelece é que o partido que pretende disputar as eleições tem que estar com seu estatuto aprovado no TSE até a data das convenções. Então, o partido que está em processo de fusão e incorporação tem que concluir até a data das convenções, senão ele vai acabar não podendo participar das eleições. As federações, me parece que o prazo era até maio. Eu não lembro o dia certinho de maio. Sim. E me parece que ele foi postergado, né? Eu não lembro aqui agora de cabeça a data certinho. Posso até Após a olhar data, e encaminhar. foi postergada após as convenções. Complexo Então, eu acho, demais. se for após as convenções, eu acho que está errado. Eu acho que tinha que seguir o mesmo conceito. Se o partido tem que estar constituído até a data da convenção, a federação tem que estar concluída também até a data da convenção. Se Porque eles veja, colocaram para depois, na minha opinião, tá errado. Na minha opinião, tá errado. doutor, veja a insegurança que vai dar isso. Após o doutor Bruno monta uma estratégia, vai para uma figura partidária, se filia, as convenções são o seu registro, ali se já é candidato. Aí, posteriormente, se muda tudo. O seu Não, partido e pode... olha, e se for para depois das convenções, olha o problema. Cada partido tem a possibilidade de lançar a quantidade de candidatos igual ao número de cadeiras do parlamento mais um, né? Então, se a convenção, Essa era, cada inclusive, era a partido, próxima pergunta. Você já tá falando. se cada partido pode lançar, por exemplo, que para deputado federal em Goiás, 18 candidatos, se todo mundo já lançar os 18 candidatos na convenção, como é que faz federação depois? Vai extrapolar o número de vagas. 31 de maio. Foi estendido através da resolução 23.670 de 2021 para 31 de maio. Não, então 31 de maio É é antes antes das das convenções. convenções. Então é essa data mesmo. Tá certo. Então tá tranquilo. E Tá aí o que tranquilo, tá acontece? tranquilo. Só que os candidatos vão estar vulneráveis do mesmo jeito. Nós não vamos saber se esse partido, no dia 12 que você tá, pode unir com o outro. Então é insegurança até É, para os candidatos. a questão é essa, porque assim, o problema da insegurança é que a federação vai poder ser estabelecida após o prazo final de filiações, né? Você tem que filiar até o dia 2 de abril, mas o partido pode fazer uma federação que às vezes não é interessante até o dia 31 de maio. Você quer ver um exemplo? Chegou-se a cogitar a possibilidade de uma federação entre MDB e PSDB a nível nacional. Sim, e já tá Já pensou preocupando aqui muita gente. Pois é, já pensou aqui em Goiás o MDB e o PSDB junto, Daniel Vilela e Marconi na mesma chapa? Meu Deus do céu. Tá vendo tanto que é complicado? As Demais, demais. pessoas teriam, na minha opinião, de saber a conjuntura política como que ela tá antes de se filiar. E não o Sim. contrário, você filiar e ficar à mercê da direção E partidária aí, para depois inclusive, definir. inclusive foi um posicionamento até do presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, né, garantindo que não iria acontecer isso. Porque já criou um desconforto em inúmeros estados do Brasil essa possibilidade.
E é difícil coesionar num país igual o Brasil. A gente vive num país continental, que tem 27 unidades federativas. Tem mais de 5 mil municípios. Imagina assim, você coesionar os interesses políticos de pessoas organizadas em mais de 5 mil municípios. É muito difícil fazer esse tipo de costura no Brasil, entendeu? Sim. É diferente, por exemplo, de um país tipo Uruguai, que assim, 60% da população mora na capital e é um país que é menor do que o estado do Pará em extensão territorial, eu acho, entendeu? Ou Pará e Amazonas. Então é outra realidade, entendeu? O Brasil tem uma realidade própria, entendeu? Que de Sim. fato é um país gigantesco. E quando nós vamos para o estado de Goiás, né, doutor, quanto à coligação, né, quanto à chapa de candidatos a deputado estadual, né, então nós temos 41 é o número de deputados estaduais e a coligação para as eleições não será mais aquele cálculo de 150%. Mudou tudo. Agora, Mudou como que tudo. funciona? Por exemplo, agora vai funcionar o seguinte: se tem 41 vagas, vai poder lançar 42 candidatos e candidatas, né? Sim. 42 candidaturas. O que eu achei que foi Respeitando um a erro. porcentagem das mulheres, né, doutor? Que seria 30% tem que ser mulheres, no mínimo. Na verdade, não é nem que 30% tem que ser de mulheres, tem que ter uma reserva de gênero. Por exemplo, eu já tive a felicidade de ver uma chapa que tinha 70% de mulheres e 30% de homem. Pode ser o contrário Sim, também, sim, entendeu? pode. Tem que ter uma reserva de gênero para ter Sim. uma mistura entre candidaturas de um gênero e de outro. Não. E quando for por âmbito do nossa. Foi um erro, só citou que isso foi um erro. Eu acho, porque assim, acabou se restringindo a quantidade de candidaturas num cenário que os partidos têm que atingir uma cláusula de barreira, né? Sim. Então, assim, se tem uma cláusula de barreira que é medido pela quantidade de votos para um determinado cargo, que é o cargo de deputado federal, eu não vejo por que reduzir o número de candidaturas, entendeu? Acho que quanto mais candidato, melhor. Não vejo por que Por- reduzir o número de candidatos. E isso preocupa Mas porque pessoas que não têm mandato fica de uma forma disputando com quem tem, né? Porque serão poucas coligações, nem todos os partidos terão as condições de montar uma chapa completa. Quando nós formos para o âmbito federal, nós temos 17. Então nós teremos 18 candidatos a deputados federais no partido, que terá que respeitar aí o 30% de gênero. e num cenário que o número de partidos tende a diminuir. Vai chegar num ponto que as pessoas vão ter dificuldades de conseguir ser candidato, entendeu? E eu acho que quanto mais gente disputando, especialmente o parlamento, melhor. Concordo, Tem concordo. alguns países, para você ter uma ideia, por exemplo, na Argentina, a eleição lá em 2 turnos. No primeiro turno, todo mundo que quiser disputar, disputa livremente. Aí pega os mais votados, leva para um segundo turno, que aí vai disputar proporcionalmente as vagas do parlamento. Agora, não tem essa restrição de candidaturas e tudo mais, entendeu? Eu acho que a nossa democracia ela precisa ser mais aperfeiçoada. Sim, e agora nós tivemos com a emenda constitucional 111, doutor, mais aí um, uma obrigatoriedade dos partidos realmente colocarem as mulheres em evidência, não mais para compor o intuito, né, de compor somente ali a chapa para se ter o número de mulheres e validar aquela possível chapa, mas justamente o recurso vai ter agora esse cálculo conforme a figura feminina na representação ali, né, do Congresso. Exatamente. Hoje você tem que dividir o recurso a ser aplicado, tanto observando a questão de gênero, como também a questão de raça. Sim. Então você tem que pegar o recurso e dividir em 4 grupos. Vai ter o recurso
de homem branco, o recurso de mulher branca e o recurso de homens pretos e pardos e de mulheres pretas e pardas, entendeu? Respeitando a proporcionalidade pelo número de candidaturas efetivamente lançadas. Sim. E a mulher negra vai ter um valor a mais, né, doutor? E No precisa cálculo. ter, Precisa. tem um valor a mais na distribuição do Na valor, distribuição. porque o Congresso, ele tem que representar a sociedade que a gente tem. Hoje a gente tem um Congresso de maioria de homens brancos. E a sociedade brasileira não é de maioria de homens brancos. É, na verdade, de maioria de mulheres pretas. É Sim. essa a representação do parlamento. E eu vejo importante essa medida para motivar as mulheres negras, né, para participar do processo eleitoral. A mulher na política ela é fundamental, doutor. Então isso ainda é um mecanismo legal aprovado e sancionado que nós temos que entender que vai trazer um ganho imenso para essa participação da mulher, porque os partidos agora vão ter que incentivar, fazer políticas públicas para trazer essas mulheres para serem aí representantes do povo. Exatamente, e até mais do que isso, a gente precisa ter mais esclarecimento e conscientização da população. Porque, assim, hoje, infelizmente, criou-se um senso comum que a política é algo feio, sujo, que as pessoas têm que manter distância. E isso é de uma burrice sem tamanho. Sem tamanho. É como se fosse assim, as pessoas fossem pessoas puras, imaculadas, que podem ser corrompidas pela política, e não funciona dessa forma. As pessoas têm que participar mais da discussão da sociedade, do parlamento, porque o Leandro Carnal, um historiador consagrado aqui no país, ele falou uma coisa muito séria. Não existe político corrupto em sociedade honesta. Porque quem Concordo elege é a plenamente. sociedade, é o eleitor. E não existe político honesto em sociedade corrupta, porque aí ele não consegue chegar lá. Entendeu? A questão tem que partir do eleitor. No Brasil tem uma visão que o eleitor é um coitadinho que precisa do poder judiciário e do Ministério Público para cuidar dele. Então tem que ter esclarecimento. A gente hoje vai para o ensino médio discutindo cadeia de carbono em química orgânica, ensina lá óptica, elétrica, ondulatória, e a pessoa não conhece a Constituição do país que ela vive na escola. Não conhece a história da sua cidade, do lugar. Por exemplo, Niquelândia. Niquelândia é uma cidade bonita, tem a festa do Muquem, uma questão importante. Sim. Às vezes uma pessoa mora aqui em Aparecida de Goiânia e não conhece Muquem, não conhece Niquelândia, não conhece a história do estado, não sabe quais são os elementos que levou à constituição do povo goiano. Constituição enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto cultura, entendeu? E os meninos lá estudando, às vezes, fórmula de Bhaskara. Aí, às vezes, eu pego até advogado aqui do escritório, não sabe fazer regra de 3 para calcular uma porcentagem. E eu Entendeu? preocupando com isso, mais doutor, útil. eu percebi que muitas pessoas não sabiam cantar o hino estadual e nem o hino municipal. Propus uma lei na Câmara que todo evento público vão ter que ser cantados o hino municipal, posteriormente o hino do estado de Goiás e posteriormente o hino nacional brasileiro, justamente para tentar aos nossos professores, gestores, que nós temos que disseminar nossa cultura. Porque o povo não tem ainda esse conhecimento e essa intimidade com a cultura local. É porque eu estudei no colégio militar. No colégio militar, a gente tinha aula de interpretação do hino. Não era só aprender a cantar o hino. Era aprender a cantar e entender o hino nacional. A gente tem que aprender a afastar essa síndrome de vira-lata e dar mais valor à cultura da nossa gente, entendeu? Tem vezes, por exemplo, eu vi lá, eu não é o estilo musical que eu escuto, mas eu vi a Anitta no top 1 do Spotify, fiquei orgulhoso como brasileiro.
Do mesmo jeito que eu fiquei orgulhoso uma vez, eu estava num evento internacional, eu estava em Cuba, e tocou aquela Ai Se Eu Te Pego do Michel Teló. Dave, eu vi essa música sendo cantada em português por pessoas de umas 20 nacionalidades diferentes. Véio. Que e a gente está isso, acostumado aqui incrível, no né? Brasil a cantar em inglês, a ficar vendo filme de Hollywood, a se vestir igual eles. Aí quando tem uma influência da cultura brasileira, seja de que gênero for, a Garota de Ipanema é a música mais tocada na história no mundo. A qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, tá tocando Garota de Ipanema em algum lugar. Então tem a Garota de Ipanema, tem a Ai Se Eu Te Pego do Michel Teló, teve agora Envolver da Anitta. Aí tem gente que fala, não, é porque música da Anitta, ela só quer mostrar a bunda, não sei o quê. Falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa, ela tá em primeiro lugar de uma plataforma de áudio, que é o Spotify. Vamos aprender a valorizar as pessoas que prosperam no nosso país, que são reconhecidas. Por exemplo, o Neymar. Eu não gosto do futebol do Neymar, não gosto das opiniões do Neymar, mas eu me sinto orgulhoso de saber que é um cara que está se destacando no exterior e que é brasileiro. E Tendo leva o que nome do a Brasil, gente né? leva o nome do Brasil, a gente tem que aprender a se sentir parte do sucesso dos outros. Sim. Entendeu? Para quando tiver lá um brasileiro fazendo sucesso no exterior, a gente sentir como nosso. Igual eu lembro lá na Vila Brasília, eu fui criado num lugar muito simples, eu fui criado na periferia. A gente até brincava que cada vitória do Corinthians, eu sou corintiano, era uma vitória da favela também, entendeu? A gente falava, ó, tem mais um favelado vencendo na vida aí e tudo mais. A gente tem que ter esse sentimento como brasileiro, quando outro É. brasileiro vença na vida, entendeu? Porque não é fácil. Uma pessoa, eu vi recentemente, Dave, um blogueiro aqui de Goiás, goiano, Gustavo Gayer, falar assim, ah, a Fernanda Montenegro é uma artista decadente. Eu fiquei tão ofendido com aquilo, porque a Fernanda Montenegro, ela foi a primeira pessoa da América Latina a ser indicada a um Oscar de melhor atriz. Olha Aí que vem um nobre. sujeito desmerecer isso, entendeu? Uma mulher brasileira foi lá indicada ao Oscar de melhor atriz. Se ela é decadente, esse Gustavo Gayer é o quê? Entendeu? A gente Agora, precisa defender mais a nossa gente, a nossa cultura e a nossa população. tem. E outra coisa, às vezes existe pessoas com sentimento ruim. O seu amigo abre um negócio, você não compra do seu amigo e não impulsiona o seu amigo, não incentiva. Um amigo meu abriu um salão, eu fui cortar o cabelo com ele, ele se sentiu emocionado pra caramba. Eu falei, velho, eu vou cortar o cabelo com você pra te incentivar. E aí eu paguei o meu corte e deixei o outro pago. O outro cara já tá pago o outro corte. É Aí ele isso, ficou emocionado. Eu falei, não, cara, eu quero que você cresça. Eu quero ver. Eu cheguei no salão dele e falei assim: logo vai estar várias cadeiras. Você não vai dar conta de tanto cliente que você vai ter. Eu abençoei a vida do cara. Eu impulsionei. E muitas pessoas têm o sentimento contrário. Não fazem isso, não impulsionam, não incentivam o amigo, seja por inveja, seja por ciúme, porque não conseguiu dar certo, o outro deu, o cara não quer aceitar. Então nós temos esse sentimento ruim ainda na sociedade. e às vezes a pessoa acha assim, ah, não, eu tô crescendo na vida, eu tenho, por exemplo, cortar cabelo, você citou um exemplo bom aí. Eu até brinco, uma vez um amigo meu veio no escritório aqui e falou, não, eu sou pela renovação da política tal. Eu falei, não, eu acho esse conceito de renovação da política uma burrice. Eu sou pela boa política. O cara é bom, eu quero que ele fique muito tempo na política. Trocar só por trocar, eu não vejo porquê. Eu até citei o exemplo. Eu corto o cabelo e faço a barba no mesmo lugar tem 6 anos. E por que eu nunca saí de lá? Porque ele nunca fez nada de ruim, ele corta bem meu cabelo. Tem gente que até vira para mim e fala, não, Bruno, o que é isso? Você como advogado, você deveria cortar o cabelo no barbeiro tal, que é o barbeiro dos O famosos top. aí de Goiânia, do Gustavo Lima, corta o cabelo lá tal. Eu falo, pois é, mas se o Gustavo Lima já corta o cabelo lá, não precisa de eu ir lá não, eu vou cortar no que é ali na rua da minha casa, lá o cara que é amigo meu.
Eu chego lá, ele já me conhece. Eu não preciso nem falar como é que é pra cortar meu cabelo. Eu sento lá, tô falando de futebol, já tá cortando meu cabelo. Já sabe o E, padrão. Muito melhor. é, eu fiquei feliz. Eu vi agora recentemente um amigo meu, ele tinha um pit dog lá na Vila Brasília, chegando na mão posta. Chama Los Tacos. Não sei nem se pode falar aqui no programa seu, às vezes Pode, tá pode. Aqui, fazendo aqui pode propaganda falar aqui. tudo, viu, doutor? Aqui pode... qual que é o nome lá? Chama Los Tacos. Ó, É um gente, pit todo dog lá mundo na Vila Brasília. na Vila Brasília fala com o... O Léo do Vamos Los falar com o Tacos. Léo. Compra lá um X-Tudo. É o melhor da Vila Brasília. E completou agora, essa semana teve uma promoção lá, 19 anos o estabelecimento. Que Pensa, o cara tem fantástico. minha idade. Fantástico. O cara tem a minha idade. Começou lá com 16 anos de idade. O cara tá prosperando. Começou com um negócio desse tamanhozinho. Hoje em dia é uma puta de uma sanduicheria lá. Então, assim, eu toda vez que eu vejo algo pequeno surgir num bairro simples e crescer, eu fico satisfeito. Eu Também fico fico. satisfeito. Porque eu vim assim, do nada, cresci na profissão que eu escolhi. Hoje, tudo que eu tenho foi graças à advocacia. Eu fui uma pessoa de muita sorte. A vida foi muito generosa comigo. Toda vez que eu vejo Foi alguém Deus. Deus prosperando, que te abençoou. amém. E toda vez que eu vejo alguém prosperando, eu fico feliz e fico satisfeito. Amém. Eu também fico feliz demais. Eu adoro ver sucesso das pessoas. Doutor, quando nós fomos para os prazos eleitorais, agora tem essa novidade trazida por essa nova legislação, que é a possibilidade de arrecadação de verba para campanha usando shows de artistas. E isso é algo que havia proibição, agora traz essa autorização. É porque assim, tal igual, na verdade sempre pôde você fazer assim eventos de arrecadação, entendeu? Teve um momento que teve até uma polêmica com um evento feito pelo Caetano Veloso, que depois acabou sendo autorizado esses eventos de arrecadação. Porque o que a lei quis proibir? Que empresas, utilizando o seu poderio econômico, Sim, desequilibrasse uma eleição, subvertendo a vontade de outras pessoas. sim, O evento de arrecadação é diferente. O sim. artista ele não pode ir lá e bancar uma campanha. Mas ele pode fazer um show, a pessoa vai se quiser no show, contribui se quiser. Do mesmo jeito que você pode pegar e fazer um jantar. Falar assim, ó, vou fazer um jantar aqui de arrecadação, um evento. Nos Estados Unidos, isso é muito comum, eventos de arrecadação. Aqui no Brasil, não pegou muito. Mesmo com essa a vaquinha online, eventos de arrecadação, isso assim, se a gente for olhar em termos percentuais da campanha eleitoral, é insignificante na campanha. Essa que é a verdade, infelizmente. Sim, porque o gasto é alto, né, doutor? E assim, hoje em dia, 90% dos gastos eleitorais é feito com recursos ou do fundo partidário, ou do fundo eleitoral, ou com recursos dos próprios candidatos. Doutor, é uma situação que foi manchete em todos os jornais, em todas as redes sociais, em todos os telejornais, que é a situação do deputado federal Daniel Silveira, referente ao uso da tornozeleira aí, requisitada por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que o senhor tem a dizer referente a esse fato? Então, assim, a Constituição, ela estabeleceu duas prerrogativas importantes a qualquer parlamentar. Seja para os vereadores de Niquelândia, seja para os senadores da República, existe a mesma prerrogativa da imunidade formal e da imunidade material. Uma é para garantir a sua imunidade com relação às suas palavras, manifestações e votos. A segunda é para evitar que o parlamentar seja preso no exercício do mandato, a não ser em caso de prisão em flagrante. Só que a imunidade, ela não é absoluta, como a liberdade de expressão também não é absoluta.
Por isso que existe o crime de injúria, por isso que existe o crime de difamação, por isso que existe o crime de calúnia. Você não pode dizer tudo o que você quer a respeito de uma determinada pessoa. Por que o Daniel Silveira foi preso? Foi porque ele xingou os deputados, os ministros do Supremo? Não. Foi porque ele incitou, ele defendeu que a população deveria linchar ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a insurgência de um poder contra outro. E aí teve uma situação de flagrância, porque é um crime permanente, o vídeo estava lá na internet produzindo efeitos, ele foi preso. Aí vem a questão da prerrogativa do parlamento. Quando ele foi preso, a prisão dele foi submetida à apreciação da Câmara dos Deputados. Por maioria de 364 votos de 513, os deputados entenderam que ele deveria ser mantido preso. Aí vem outra situação prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que fala que, após o recebimento da denúncia, instaurada a ação penal, tem que ser submetida ao parlamento, que pode suspender a ação penal enquanto o parlamentar estiver no exercício do mandato ou não. E no caso do Daniel Silveira, o parlamento não suspendeu, entendeu que não era o caso de suspender. Então ele estava submetido à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. E é prerrogativa do relator determinar a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. E determinou a aplicação de uma medida cautelar, que era recolocar a tornozeleira, porque ele descumpriu as medidas estabelecidas no julgado. Então ele foi para o parlamento tentando impedir o cumprimento de uma decisão judicial. E de forma até, na minha opinião, ridícula. O cara passou a dormir no parlamento para não deixar a Polícia Federal aplicar uma determinação judicial. Decisão judicial, por mais que ela seja injusta, comprada, teratológica, absurda, ela tem que ser cumprida, porque ela tem uma presunção de legalidade e aplicabilidade. Aí existem os mecanismos de defesa. Você pode entrar com habeas corpus, você pode entrar com mandado de segurança, você pode entrar com recurso, você pode constituir um advogado e tomar todas as medidas previstas na Constituição, na legislação infraconstitucional, para afastar um ato de arbitrariedade. Ele não. Foi esconder dentro do gabinete para não deixar cumprir. Uma situação esdrúxula. E expor no parlamento e expor um monte de gente. Senado e o parlamento. Que um monte de senador gravando, ó, Daniel, tô do seu lado. Descumprindo a decisão. E submetendo-se ao ridículo. Ao ridículo, entendeu? Você vê lá, as pessoas podem até não gostar do Lula. Mas vem uma determinação, mandou prender, ele foi lá para a Polícia Federal, foi ser preso. Aí os advogados dele foi mostrar que o Moro era suspeito, que não teve imparcialidade. Enquanto isso, ele ficou preso. Ficou mais de um ano preso, eu acho. Não lembro quantos dias lá ele ficou preso. A regra do jogo é essa. Aí vem um marmanjo daquele tamanho, metido a mal, escondido dentro do gabinete para não cumprir uma medida judicial. Tenha santa paciência, entendeu? A política merece mais. Merece mais. Acabou frouxo daquele, escondendo, igual o Alan dos Santos, lá vendo até foge para os Estados Unidos, o outro lá foge para o México. Tenha santa paciência, gente. Quer pagar de brabão nas redes sociais? Arca com as consequências, enfrenta o negócio de cabeça erguida. Porque ele falou consciente. Ele se posicionou, ele não estava bêbado, nada, consciente, praticou o crime. Uai, se ele foi homem para cumprir, para praticar o ato, ele tem que ser homem para assumir as medidas que vão recair sobre ele, doutor. Mas geralmente, esses que é metido a muito machão na internet, geralmente na vida real é frouxo. Igual esse Daniel Silveira, para mim, na verdade. É um sujeito frouxo, medroso, covarde, que só faltou esconder debaixo da barra da saia da mãe para não cumprir uma medida judicial. Achou injusto? Contrata um advogado, toma as medidas judiciais necessárias para afastar a arbitrariedade. O pessoal pode falar, olha, mas ele está sendo julgado pelo Supremo, ele não tem para onde ir. Tem, ué.
O Lula teve, ué. Estava lá também, foi atrás, foi mostrar que o juiz era imparcial, que o tribunal errou, que o Supremo errou. Você tem que dar seus pulos e mostrar a verdade aparecendo, esconder dentro de gabinete, não, Sim, é? e perdendo tempo, poderia já entrar com a medida judicial para reverter o fato. Então, mandar um recado pro deputado, ó. Doutor Bruno Pena à disposição. Qual que é o telefone, doutor? Falo, 629921221070, tá aí, só ué. ligar e Contrata fala. advogado que você Jogo vai rápido. passar menos vergonha do que ficar escondendo dentro Verdade. de gabinete. Não, e atrasando ainda todo o trâmite processual. Doutor, aí nos deparamos com o fato de Eduardo Cunha se filiando ao PTB e é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Meu Deus, o que que você analisa nesse fato? Eu acho até, sendo sincero, que é legítimo. Se ele tem o direito de se candidatar, ele tem que colocar o nome dele e deixar os eleitores de São Paulo decidirem a respeito. Sim. Eu, Bruno Pena, não votaria num sujeito desse por nada nesse mundo. Não acho que ele desempenharia uma boa representação política no parlamento. Mas sim, quem tem que escolher é os eleitores de São Paulo, né? Vamos ver o Sim. que os eleitores vão achar disso aí. A filha dele tentou no Rio de Janeiro, não conseguiu, né? Doutor, eu quero agradecer o bate-papo com o senhor, foi fantástico. Ouvir verdadeiramente que é o Bruno Pena, que nós vimos aqui quem é o senhor de fato, né? Sem formalismo, sem medir palavras. O senhor é assim, e isso mostra o tanto que sai verdade do seu coração. O senhor realmente é o ser humano normal e que consegue transmitir verdadeiramente a sua personalidade sem esconder a sua personalidade e o mais importante, sem esconder a sua opinião, que é valorosa, e o senhor é honrado de transmitir isso aqui para nós. Eu também estou me sentindo honrado de ser um receptor dessa transmissão de personalidade verdadeira que o senhor fez aqui hoje. Eu quero agradecer o senhor, de coração mesmo. Que isso, eu que agradeço, Dave, por essa chance, porque assim, igual você colocou, assim, às vezes muita gente me conhece como advogado, como ali aquela pessoa das redes sociais, e nem sempre a gente tem oportunidade de fazer um bate-papo franco como esse aqui. Isso pode ver que aqui eu me senti em casa. Tô aqui, não tô de terno nem nada, tô aqui com a É. manga dobrada, tô aqui no gabinete, no escritório ainda, mas me senti em casa em poder conversar com você, poder ter a oportunidade de dialogar com as pessoas que te admiram, que te seguem, Sim. com as pessoas daí de Niquelândia, uma cidade, como eu disse, maravilhosa, uma cidade encantadora. E para mim é sempre um prazer poder dialogar com uma pessoa, um advogado jovem, um parlamentar jovem, brilhante, que além de Obrigado. tudo isso ainda criou esse podcast para poder possibilitar a gente fazer esse bate-papo sempre de forma descontraída, sem muita frescura e tudo mais. Para mim é sempre Sim. um prazer poder participar aqui. Eu fico feliz, doutor, do senhor ainda lembrar e mencionar e citar o Muquem, né, que é uma tradição religiosa que temos na nossa cidade cultural e de dezenas de anos existe a Romaria do Muquem, que é um patrimônio cultural da nossa cidade religioso. E isso mostra a importância das riquezas que nós temos e a importância de termos ações para divulgar isso para todo o estado, todo o Brasil e todo o planeta, né? Claro, porque veja bem, assim, não é o caso de Niquelândia, que Niquelândia é uma cidade próspera, de minério e tudo mais. Mas tem cidade que tudo que ela tem para movimentar a economia é uma festa como a do Muquem. Entendeu? Igual tem em outras cidades, tem a festa do peão, tem a festa do Divino Pai Eterno aqui em Trindade e tudo mais. São movimentações como essa que põem comida na mesa de uma série de pais de família. É uma manifestação cultural importante, é uma manifestação de fé importante de várias pessoas. E assim, eu nunca tive a oportunidade de participar da festa do Muquem, tenho vontade de ir um dia,
Mas, assim, é uma festa que é famosa, é conhecida e conta com o carinho de boa parte dos goianos. Pode ter certeza E eu disso. quero convidar o senhor que nós teremos a Romaria do Muquem e vai começar no dia 5 de agosto de 2022, né? Mandar um abraço aí pro padre Ademir, pro padre Kleb, de todos os padres da paróquia Nossa Senhora da Abadia, né? E vai ter a Romaria e dia 5 eu quero que o senhor venha pro senhor visitar, pro senhor conhecer a cultura de Niquelândia aí, que vai ser muito bom receber o senhor aqui. Eu vou fazer o possível. Ano eleitoral é sempre muito difícil aqui para mim. Mas se for possível, já vou pedir para o pessoal do escritório colocar na agenda aqui. Vai ser um prazer estar com o amigo aí, para a gente fazer mais um bate-papo agora presencial e É, conhecer a festa isso do aí. Muquem. Muito bom. Doutor, uma frase e uma reflexão do doutor Bruno Pena para todos os nossos internautas. O que que o senhor pode deixar para a gente aí? O que eu deixaria é uma frase que eu escutei da Michelle Obama uma vez, que enquanto a gente vive tempos que muita gente busca o sucesso, ela diz que o sucesso verdadeiro é a diferença que a gente consegue fazer na vida das pessoas. Eu acho que mais do que preocupar com dinheiro, com seguidor, com curtida e com fama, a gente deveria preocupar mais em fazer diferença na vida das pessoas e ajudar, às vezes, a pessoa que está aqui do nosso lado, precisando, às vezes, só de um abraço, de uma atenção, de um momento de descontração, para a gente ter uma vida melhor aí. Que lindo, doutor. Parabéns. Obrigado aí por todo esse transmissão de conhecimento. Eu vejo que Deus está te iluminando e abençoando a cada dia mais. Torço para que Deus possa abençoar a sua família, a sua profissão, os seus negócios. E quero que o senhor participe aí com Amém. inúmeros debates no futuro, aqui no Niquelândia Podcast. Aqui tá de portas abertas para o senhor e fica aí o espaço para as considerações finais do senhor. E agradeço do fundo do coração e conte conosco aqui em Niquelândia. Obrigado, amigo. Para mim, assim, é sempre um prazer poder dialogar, debater, poder aprender também com essas discussões. É nessas horas de diálogo que a gente pode aprender e deixar para as pessoas que exercitem isso também. Que a gente possa discordar sem se odiar. Que a gente possa debater sem ofender. Que a gente possa sentar numa mesa de bar. Eu gosto muito de ir no bar, tomar uma cervejinha, conversar com as pessoas, brincar, discutir política, futebol, religião, sem poder milindrar as pessoas, sem poder ofender. A gente precisa ter mais entendimento, como eu disse aqui no início da nossa conversa aqui de hoje. E sempre lembrando, assim, tem uma música do Tom Jobim, com Vinícius de Moraes, que fala que é impossível ser feliz sozinho. E muita gente acha que é impossível ser feliz sozinho porque acha que se não tiver uma pessoa do lado, não tiver do lado da pessoa amada, é impossível ser feliz. Não é isso, não. É impossível a gente ser feliz se não tiver todo mundo feliz. Então vamos aprender a dialogar, conversar, se entender, para que se tiver todo mundo feliz, a gente vai ser muito mais feliz e vai poder construir uma sociedade melhor, tenho certeza disso. Muito obrigado. Niquelândia Podcast fica por aqui. Vocês viram aí a participação do Dr. Bruno Pena, extremamente preparado, um ser humano incrível. E eu quero que vocês curtam, compartilhem aí o nosso canal, @DaveCharles. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para que nós possamos aí levar esse bate-papo que é gostoso e saudável ao maior número de pessoas possíveis. Niquelândia Podcast agradece, fique com Deus e até o próximo episódio. Valeu!